Olá, e aí, tudo bem? Você está na TV Cultura de Itabira, entidade ligada à Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade. Eu sou o Heitor Bragança e esse é o programa PM Comunidade. Hoje vamos conversar com o Major Rogério Fernandes. Ele é subcomandante do 26º Batalhão da Polícia Militar. Major, como vai? Tudo bem? Heitor, tudo bem, tudo tranquilo, graças a Deus, graças ao bom Deus, os trabalhos continuam e esperamos que a comunidade também esteja bem. Cara, bacana. A primeira pergunta que eu faço para os militares que nos visitam é: quantos anos que o senhor tem de Polícia Militar, Major? São exatamente 26 anos de serviço prestado à Polícia Militar de Minas Gerais. 26 anos? Sim, 26 anos. Como é que surgiu a oportunidade, como é que surgiu o desejo do Major, como é que começou a história do senhor nessa corporação centenária? Heitor, a minha família ela é originária do interior do estado do Rio de Janeiro, a cidade de Italva. E numa das minhas idas na cidade de Tombos, eu fiquei sabendo do concurso da Polícia Militar e eu já estava tentando lá no estado do Rio. E quando eu fiquei sabendo de Minas, devido à credibilidade que a Polícia Militar sempre teve em Minas, eu optei por Minas. Daí fiz a inscrição em 1990, fui soldado 2 anos, sargento 4 anos e depois o curso de oficial. E aí entrou para a Polícia Militar, começou a carreira como soldado. Em 1990. 90, já tem um bom tempo, 26 anos. Bastante tempo. E como soldado, o que o senhor destaca ali daquele primeiro momento do senhor na corporação? O primeiro contato que o soldado tem quando ele entra para a corporação é uma coisa, vamos dizer assim, bastante diferente do mundo real, porque você passa a conviver com a situação em que o pressuposto básico da organização é hierarquia e disciplina. Então, aquela disciplina que você não tem no mundo civil, no militar, você tem que ter. Você tem que obedecer o seu chefe, você tem que obedecer também, ter toda a disciplina necessária para a função policial militar. Então, quando você entra no primeiro momento, você toma um choque. Mas depois você se ambienta, principalmente as pessoas que têm boa índole, logo se ambientam, se adequam ao sistema de forma que no final consegue formar e prestar bom serviço. A disciplina é uma das características, é claro, da corporação, mas ela é boa para a vida inteira. Com certeza, Heitor. O cidadão de bem ou qualquer pessoa da comunidade, ele não consegue viver bem se ele não tiver uma certa disciplina. Você dentro da sua casa, você tem que ter disciplina. Dentro da sua casa você não pode sujar uma vasilha, deixar suja, você não pode deixar calçada em qualquer lugar, tudo é disciplina. E a Polícia Militar nada mais é do que isso, fazer com que essas informações, esse modo de vida que nós tivemos ou temos na vida civil, ele venha para o meio militar e de forma que nós nos adequemos a essas disciplinas, as diversas formas de cobrança que existe na corporação e que fazem com que o militar saia bem formado. O que o pessoal comumente fala assim, a disciplina militar rígida, eu poderia dizer que são regras até simples de se ter, mas desde que se compreenda cada etapa, cada um dentro da corporação, poderia dizer isso? São regras? Sim, são regras simples de boa convivência, regras simples de conduta exemplar, regras simples que qualquer um de nós, mortal, podemos cumprir. Porque o militar, ele é uma autoridade, é um servidor público e ele tem por obrigação que dar o exemplo e dá o exemplo, né? Com certeza. A gente vê aí, conversando outro dia com o Robson, que é historiador e é policial militar, ele estava falando, o Juscelino Kubitschek foi militar. Foi militar. E ele contando um pouco da história aqui pra gente, e às vezes o telespectador não sabe, não entende, não compreende isso, né? Com certeza, Heitor. Às vezes as pessoas falam, disciplina militar é muito rígida. Não, mas nada mais é do que um conjunto de regras e normas que qualquer um tem condição de cumprir. São coisas simples, coisas banais do dia a dia que você tem que cumprir. Aquilo ali está tudo escrito e você seguindo aquele, sendo um cidadão. A pessoa que tem um cidadão exemplar, praticamente ele já tem todo o perfil necessário para entrar na Polícia Militar e se fazer carreira. É aquela pessoa que cumpre com as suas obrigações. Com certeza. Né? Traduzindo, seria isso aí. Respeitar o outro e ser respeitado. Com certeza. Agora, o senhor entrou para a Polícia Militar, qual foi a primeira cidade que o senhor passou? A primeira cidade que eu trabalhei, eu fiz o curso de soldado em Manhuaçu. E a segunda cidade que eu trabalhei foi na cidade de Lajinha, na divisa com o Espírito Santo, perto de Mutum. Foi a segunda cidade que eu trabalhei. Lajinha já é uma cidade mais violenta, mais tranquila, porque o Espírito Santo é um dos estados que a gente tem um índice de violência alto, né, Major? Não, Heitor, Lajinha é uma cidade na faixa dos seus 20 mil habitantes, uma população tranquila, um povo ordeiro. Tem os seus crimes que ocorrem em todo lugar, uns que chocam, outros não. Às vezes
algum pico de crime, algum crime às vezes insolúvel ou não, mas de forma que a Polícia Militar lá também consegue manter a situação dentro de um clima de Bacana. um nível tolerável, né? Tá. A vinda do senhor para Itabira, como é que aconteceu? Heitor, eu era capitão, eu comandava a 29ª Companhia, cuja sede é no município de Manhumirim, próximo de Manhuaçu, e eu era responsável pelo policiamento em 12 municípios. E com a minha promoção a major, não tinha vaga na região, no batalhão de Manhuaçu. E a única vaga que tinha mais próxima era Itabira. Então nós fomos designados para ser o subcomandante do 26º Batalhão em Itabira. Como é que foi a chegada? Qual que é a visão que o senhor tem da cidade de Itabira? Uma cidade pujante, uma cidade hoje com 120 mil habitantes. Como é que é a visão que o senhor tem da cidade hoje? Heitor, eu nunca... Primeiro como cidadão. Sim, como cidadão, vocês quando chegam numa cidade do porte de Itabira, na ordem aí de 120 mil habitantes, para quem vem de um município pequeno, você já logo, poxa vida, aqui, ó, você toma um choque. Coisa normal, um choque até de cultura, na verdade. Cultura, de convivência, coisa toda. Mas à medida que você começa a conviver com as pessoas, trabalhar com as pessoas, relacionar-se com as pessoas, o comércio de uma forma geral, você vê que Itabira é uma cidade boa, uma cidade que tem futuro, que o progresso está aí a todo vapor e que só depende de cada um de nós, membro da comunidade, fazer do nosso município um lugar melhor para se viver. Bacana. Mas Itabira, nós temos o 26º, o senhor é subcomandante, são mais de 300 comandados. São 300 pessoas diferentes que cuidam da segurança de 11 municípios, correto? Correto. Né? Uma população estimada de 200 mil pessoas, 250 mil pessoas. Como é que é isso, Major? Nesse momento mesmo, eu estou conversando com o Major aqui, está chegando informação de uma situação, informação de outra situação. Como é que é isso? Heitor, eu costumo traduzir e dizer que nós temos que ficar ligados 24 horas. Porque são informações diversas, crimes que chegam em determinados municípios, informações referentes ao policial militar, porque você também, para que a tropa preste um bom serviço, o policial militar tem que estar bem. Claro, claro. Então nós temos que tomar conta do policial militar, da sua vida em si, e para que ele consiga estar bem dentro de casa e dentro da polícia militar, mas também tomar conta da comunidade. Então quando surge um crime, alguma coisa que repercute muito, esse nós temos que envidar mais esforços. Lógico que nós envidamos esforços em todos, mas nesse nós temos que envidar mais esforços como forma de não gerar clamor público e tranquilizar a comunidade. Bacana. Agora, Major, nessa propedêutica, nesse trabalho que é desenvolvido pela Polícia Militar, o cidadão vê a ponta, que é a Polícia Militar, você liga o 190, chega o policial para te atender. O que é a logística atrás disso? Nós temos mecânica, abastecimento, nós temos rádio, nós temos como é que funciona essa questão diante de uma situação que nós estamos vivendo hoje, uma situação de crise política. Como é que é essa situação para o senhor como subcomandante e para a polícia no geral? Heitor, a tal ponto de colocar o policial militar na linha de frente, a logística da polícia militar ela é um pouco complexa. Mas de forma que, à medida que ela já está bem estruturada, nós conseguimos fazer com que o policial militar já vá para a linha de frente, já com todos esses recursos disponíveis para que ele possa desempenhar bem o seu trabalho. Nós temos a seção de comunicação, que abrange aí telefonia, internet, rádios. Nós temos a seção de transporte, que mexe com abastecimento de combustível, com viaturas, manutenção de viaturas, etc. Nós temos a seção de saúde, que lá nós temos um médico, uma psicóloga e 2 dentistas à disposição. Além do setor de saúde, eles cuidam também dos convênios da Polícia Militar com os demais órgãos de saúde. E também a Polícia Militar é estruturada em seções. Então nós temos a seção AP5, que cuida da seção da comunicação com a sociedade em si, o setor de logística, então é tudo dividido de forma que nós temos um oficial ou um sargento à frente de cada setor. Quer dizer, é dividido, mas o trabalho é muito. É dividido, mas o trabalho é muito. O conjunto do trabalho ele é árduo, ele é muito, porque a segurança pública, eu costumo dizer que você precisa do resultado dela, você precisa da resposta para ontem. Então, quando surge um crime, quando o crime começa a pipocar em determinado local, aumentar, ou um crime violento, você precisa da resposta ontem. Então, você tem que sempre estar antenado, sempre as seções têm que trabalhar harmonicamente entre si,
de forma que o policial militar que vai prestar o serviço, ele tenha os meios necessários para ele desempenhar esse bom trabalho. Agora, Major, é interessante o que eu vou falar aqui. A Polícia Militar ela trabalha 24 horas. É 24 horas. 24 horas. 190 ligou ali, tem sempre alguém para atender. No nosso caso, mais de 300 profissionais, 11 cidades, um trabalho diuturno, né? Sim. Não para nunca. E muitas vezes a Polícia Militar ela não é lembrada pelo que ela faz, ou às vezes por alguma falha. Isso às vezes incomoda, né, Major? E às vezes até uma falha pequena, porque às vezes a pessoa reclama, poxa, eu chamei a polícia, ela não veio, mas a polícia estava empenhada numa outra ação grande. Como é que é? Heitor, com certeza. Às vezes nós abrimos, acessamos as redes sociais, Facebook, WhatsApp, etc. E nós vemos determinados comentários, às vezes nocivos, e de pessoas que às vezes até enaltecem o criminoso em si, o infrator em si. Isso é um ato que nós concitamos a população, as pessoas de bem, que não façam esse tipo de coisa. Acho que nós temos que enaltecer, são as pessoas de bem, nós temos que enaltecer os órgãos que cuidam da segurança pública, nós temos que enaltecer as pessoas trabalhadeiras, isso que nós temos que fazer. E, na verdade, esses comentários nocivos, chamei a polícia não chegou, chamei a polícia, foi a última a chegar, isso ocorre em qualquer civilização, em qualquer sociedade organizada, porque nós não conseguimos estar em todo lugar ao mesmo tempo e de saber de tudo que acontece ao mesmo tempo. Mas o que nós fazemos é para melhorar a segurança da comunidade de um todo. Nós não podemos pegar casos isolados e trabalhar, não. Nós temos que trabalhar todo um conjunto. E se nós temos hoje uma cidade com o nível de segurança que nós temos, se nós temos hoje uma cidade com pouco ou com muito crime, esse é o órgão que nós temos. Então nós temos que respeitar e, acima de tudo, ajudar a polícia na prestação de serviço. Bacana, você está assistindo o programa PM Comunidade, estou entrevistando hoje o Major Rogério Fernandes. Nós vamos para um rápido intervalo e, na sequência, ele vai falar para a gente aqui mais um pouquinho mais sobre o 26º, sobre esse comando, sobre PROERD, um pouquinho, sobre as ações comunitárias da Polícia Militar. Eu sou o Heitor Bragança e a gente volta em instantes. Vem aí o Restaurante Popular de Itabira. Serão 2.000 refeições diárias, balanceadas e saudáveis a preço baixo. E melhor, grande parte dos alimentos utilizados serão fornecidos pelos agricultores do município, gerando renda e novas oportunidades. Itabira vai ficar bem servida. Esta é mais uma conquista para a nossa população. Prefeitura de Itabira, cuidando mais de você. E aí, vamos ajudar a reciclar? Você pode começar separando do lixo da sua casa o que pode ser reaproveitado. Veja como é fácil. Lata de alumínio. Lixo seco. Casca de banana. Lixo orgânico. Caixa de papelão. Lixo seco. Restos de maçã. Lixo orgânico. Garrafa PET. Lixo seco. Faz tempo que eu estou de olho em você. Água parada, lixo aberto e até os adoráveis vasinhos de flor são um convite para mim. Eu já invadi a casa, agora é só picar todo mundo. Quero ver quem vai conseguir me impedir. Baixe o jogo grátis e tente me impedir. Como poupar água? Não há nada pior do que um dia sem água, não é mesmo? Precisamos saber poupar. Um banho de 15 minutos pode gastar até 240 litros d'água. Solução: diminua sua ducha para uns 5 minutos e feche sempre a torneira para se ensaboar.
Muito bem, estamos de volta com o programa PM Comunidade, hoje conversando com o Major Rogério. Ele é coordenador e subcomandante do 26º Batalhão da Polícia Militar aqui na região do Médio Piracicaba. Major, são 11 cidades, cada cidade com uma particularidade. Heitor, 11 cidades, cada uma com suas nuances, cada uma com suas particularidades, cada uma com seu ritmo de vida e cada uma com seus usos, costumes, sua cultura diferente. E nós estamos inseridos nesse sistema e nos adaptando a esses municípios, nos adaptando a essas populações, mas com uma prestação de serviço única e cujo objetivo principal é cada dia mais melhorarmos a segurança pública. Bacana. Uma das particularidades dessas 11 cidades é que a gente tem cidades onde o índice de violência ele é praticamente zero. Nós tivemos aqui Itambé, nós tivemos Passabém, homicídio praticamente zerado. E no todo o 26º conseguiu reduzir a violência. Isso é fato. Fruto desse trabalho, fruto dessa comunicação, fruto de toda a Polícia Militar e a comunidade juntos? Heitor, nós acreditamos que sim e nós trabalhamos para que seja assim. Essa socialização, essa união entre a Polícia Militar e a comunidade faz com que a comunidade ganhe, faz com que você melhore a prestação de serviço. Como que a comunidade pode ajudar? Principalmente efetuando as denúncias no 181. E nessas cidades, de forma geral, algumas com seus índices de crime mais elevados, outras menos, esse trabalho é único. Esse trabalho é único, a doutrina é única, o modo de fazer o trabalho ele pode ser diferente, deve ser diferente e variado e adaptado àquela cultura daquela cidade. E isso contribui com que nós, no ano passado, nós conseguimos melhorar os números com relação a 2014. E esse ano nós estamos estagnados, mas com tendência a uma leve queda com relação ao ano passado. Mas é o que você citou e reforçou muito bem, é uma parceria, Polícia Militar e Comunidade. Hoje mesmo nós estamos checando inúmeras denúncias, que todo dia nós checamos denúncias que chegam na comunidade. Sejam denúncias de droga, de arma, todas nós checamos, como forma de melhorar essa percepção da segurança pública por parte da comunidade. Agora, Major, nós temos uma das particularidades, por exemplo, Cidade de Ferros, se não me falha a memória, tem 63 pequenos povoados que, direto ou indiretamente, a Polícia Militar ela tem que atender. É uma logística enorme. Com relação a Ferros, especificamente, que tem uma zona rural muito grande, muito extensa, nós, esse ano, com a chegada lá do Tenente Arnei, com a equipe, direcionando a equipe, antes era o Sargento Souza, fez um excelente trabalho lá, e hoje foi o Tenente Arnei para lá, de forma que esse trabalho continua sendo prestado de boa qualidade e aprimorado. E de forma que nós temos, não com toda a necessidade e da forma que nós gostaríamos de atender, mas nós estamos atendendo a comunidade pelo menos umas 3 ou 4 vezes por semana com a Patrulha Rural de Ferros. Bacana. Isso tem trazido um reflexo muito positivo para aquela comunidade. Bom, a Polícia Militar tem alguns projetos, ou participa de alguns projetos, que eu preciso destacar para o senhor, que é o subcomandante. Nós temos o comandante, o senhor que está ali ajudando na coordenação. O PROERD, qual que é o resultado efetivo do PROERD para a família, para a criançada, para a comunidade? Heitor, o PROERD, para quem não conhece, ele é um trabalho que visa educar as nossas crianças em formação, aí na faixa de 12 anos de idade para cima, ou um pouco menos, um pouco mais, como forma de ensinar a dizer não para as drogas, como forma de ajudar as famílias quando ele tiver a oferta da droga, o adolescente, que é aquele período que ele está recebendo mais informações que vão te auxiliar na sua vida de adulto, ele saiba dizer não, ele possa dizer não, ele tenha convicção de dizer não. Então é um meio que a Polícia Militar arrumou de buscar ajudar as famílias de forma geral para que o adolescente não se envolva com droga no futuro. O interessante do PROERD, eu tive aqui entrevistando a Elielma, que é uma das que coordena lá, é que a criança passa a ter com o policial militar uma relação mais próxima, uma relação, eu vou usar a palavra amável, porque ela foi chegando aqui, um dos nossos colaboradores falou, minha professora do PROERD.
né? E isso aproxima a polícia militar e as crianças e a família no geral da corporação. Com certeza, Heitor. Então, quando a criança se aproxima do militar, que ela cria aquele vínculo com o policial militar, citamos dois aspectos. Tem um aspecto positivo junto à família, que ele vai criar um ambiente vai levar para dentro de sua casa um ambiente mais saudável. E o segundo aspecto, ele passa a respeitar, ele passa a conhecer mais os órgãos encarregados da segurança pública, e isso faz com que ele tenha, vamos dizer assim, ele tenha mais força, ele tenha mais credibilidade, ele tenha mais respeito de dizer não na hora que alguém oferecer droga para ele. Rede de vizinhos protegidos foi trazido para Itabira, aqui na região. Essa semana mesmo foi implantado em outros bairros, começou aqui no 14 de fevereiro. Como é que é a visão do senhor na rede de vizinhos? Heitor, a rede de vizinhos é um trabalho muito bem feito pelo capitão Werner, comandante da Companhia de Policiamento de Itabira. Ele tem feito essa mobilização social de forma magistral. A rede de vizinhos nada mais é do que você estimular a interação comunitária entre os vizinhos. Nada mais é do que você conhecer o seu vizinho, de você conversar com o seu vizinho. Se o vizinho estiver fora de casa, ele ajudar a tomar conta do vizinho, ele participar da vida social da comunidade em si, vendo alguém suspeito na rua, liga, ou seja, é uma forma de fazer com que a comunidade passe a adotar medidas de autoproteção, não só para si, mas medidas de proteção também para auxiliar o seu vizinho. Então esse trabalho de rede de vizinhos protegidos, ele é um trabalho também excelente que favorece muito a mobilização social. Volto a repetir, a polícia sem a comunidade ajudando, nós não vamos conseguir muita coisa, não. É o que diz a Constituição, a segurança pública é obrigação do Estado e de cada um de nós, né? Sim. De vizinhos, ela vem justamente dever para do isso. Estado, direito e obrigação de todos. E para a gente fechar aqui, eu gosto muito da patrulha escolar, eu sou amigo dos policiais, a Cláudia é minha vizinha, o Tassi é meu amigo. A patrulha escolar, ela realmente aproximou ainda mais do adolescente, do estudante, porque às vezes o adolescente está até aprontando, mas quando vê a patrulha chegando, eles demonstram mais respeito do que medo. É interessante isso, Major? É, com certeza, Heitor. Você cria vínculo, né? Então tudo aquilo que você cria vínculo, que você cria amizade, a tendência é crescer, a tendência é você criar um ambiente saudável e criar aquela coisa de respeito da criança por parte do policial militar. E de forma que quando o policial militar chega, ele se sente até inibido, ou ele fica até inibido de praticar determinado delito, sabendo que aquele policial militar vai chamar a atenção dele. O policial já chega, chama às vezes pelo apelido, vem cá, vamos conversar, e parará pororô, e às vezes, na maioria das vezes, o adolescente ou o menor ali, no âmbito escolar, o que ele está querendo é chamar a atenção ou ser ouvido, né? Com certeza, chamar a atenção ao seu ouvido. E quando você canaliza essa atenção para esse jovem, dando responsabilidade para ele, dando atribuição para ele dentro do ambiente escolar, a tendência dele é se sentir valorizado. E ele se sentindo valorizado, existe uma grande tendência que ele não volta a cometer aquelas mesmas falhas que ele cometia. Bacana. Esse é o programa PM Comunidade. Hoje eu conversei com o Major Rogério Fernandes, que é subcomandante do 26º. Major, obrigado pela presença do senhor aqui no programa, viu? Heitor, nós que agradecemos a você, a comunidade, e na pessoa do nosso comandante, Tenente Coronel Jair Antônio Pontes Neto, transmitir a você e a toda a sua equipe, a comunidade, o nosso abraço e dizer que nosso objetivo é fazer com que Itabira tenha um policiamento da melhor qualidade. Bacana. Você está assistindo a TV Cultura de Itabira, uma entidade ligada à Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade. Esse é o programa PM Comunidade, que vai ao ar toda terça-feira depois do Jornal da TV Cultura, com reprise na quarta-feira, depois do Jornal da Cultura também, ao meio-dia. Eu sou Heitor Bragança, um grande abraço, obrigado pela audiência, até o nosso próximo encontro. Até mais!